a gente percebe que tem várias empresas gigantescas na China que a gente só conhece uma parte delas, sabe? Quando elas vêm para o Brasil fornecer um único produto, uma coisinha assim. Acontece isso com a Alibaba, acontece isso com a Xiaomi, acontece isso com várias outras. Como que é o panorama das Big Techs chinesas? Quais são as maiores? Onde elas estão posicionadas? Como que elas se relacionam? Como é que tá isso? E qual que é a dimensão? Como que a gente pode ter dimensão do gigantismo delas em números, assim? É interessante isso, porque na verdade assim, aí a gente tem que olhar para o próprio mercado chinês. Mercado gigantesco, mercado de consumo, classe média cada vez maior, então ele consumindo. E ao longo dos anos, eles esperando também, querendo produtos de melhor qualidade. Quando a gente olha produto chinês, você tem que pensar, o que o chinês compra? Ele compra isso daqui que a gente compra aqui? Talvez uma parte sim, só que outros da classe média e classe alta não compram mais os produtos chineses tradicionais. Como assim? Então, Quem são os produtos chineses? produtos que a gente encontra, talvez, nas galerias comerciais, esses importados sem marca, que sempre foram características de um produto chinês. Então, o próprio mercado chinês, ele já não demanda mais tanto isso, não compra, porque ele já tem mais dinheiro para comprar produtos melhores. Ele também está acostumado a comprar produtos internacionais. Então, o mercado chinês é um dos maiores para várias marcas internacionais, inclusive para o mercado de luxo. Já há muitos anos substituiu Estados Unidos, Japão, que ao longo do tempo eram os principais destinos. E isso também pressionou o surgimento de empresas chinesas de melhor qualidade. Então, a própria Xiaomi vem muito dessa visão, né? Ela surgiu em 2010, ela já surgiu numa nova China, com consumidores mais exigentes. Mas, até indo na sua questão das grandes empresas, não só a tecnologia, mas dentro de um mercado, e aí é interessante se olhar, 1,4 bilhão de pessoas, 33 províncias, várias províncias maiores do que países ou continentes inteiros. Eu dou o exemplo da província da minha mãe, tem 90 milhões de pessoas, uma província. Se você pegar 3 lá, é maior que a Europa inteira, juntar lá meia dúzia, é maior que o Brasil. Então, são mercados suficientemente grandes, em crescimento, com capital, com toda a estrutura. Ou seja, a China tem muitas empresas médias e grandes que a gente não conhece porque talvez elas realmente nunca nem vão sair. Só que quando elas saem, elas já saem com todo esse pote, essa força, e vêm para outros mercados. E o que é curioso que as levas anteriores, as primeiras que saíam, eram empresas muito regionais. Então, as primeiras montadoras que vieram para o Brasil, você teve lá na China. Talvez você não tenha nem visto essas marcas lá. Você via outras marcas. Essa era do interior. Vou fazer um paralelo, assim, independente, só de proporção de tamanho. Talvez uma montadora, uma marca que era só encontrada em Goiás. Vamos imaginar desse jeito. E aí ela internacionalizou e veio para o Brasil. E a gente acha que uma marca que lá na China está bombando e o chinês nem conhece. Então, essa situação. A gente tem alguns bancos no Brasil chineses que são assim, etc. Então, as primeiras levas de empresas chinesas são regionais. Tanto que, se você reparar bem, talvez a gente não conheça o nome das províncias, mas é obrigatório, o nome da empresa tem primeiro a província ou a região dela. Então, é Guangzhou, Pequim, Xangai, alguma coisa. Então, aí você já entende a origem dela. Só empresas nacionais grandes pode chamar China Petrol, China Oil, alguma coisa assim. São empresas estatais grandes. Então, já te dá um parâmetro disso. Então, as empresas chinesas saem, tem mercados internos robustos que sustentam, que financiam a internacionalização. Quando vão para os outros países, são gigantes. Só que, obviamente, cada país tem uma característica e o Brasil não é fácil, então muitas delas... Eu diria que talvez a maior parte das empresas chinesas que vieram para cá não tiveram sucesso, principalmente os anteriores. Só as empresas de tecnologia começam a ter, porque elas já têm um DNA mais internacional, já estão na internet. O cara bota o aplicativo lá numa App Store, no mundo todo está baixando. Então, é mais fácil ter esse processo. E agora, como a fase mais recente, talvez dos últimos 5, 8 anos, são empresas que surgem para ser internacionais. Tem algumas que só estão no mercado internacional. Você pergunta para um chinês lá se ele compra na Shein, ele nem conhece a empresa, porque ela não atua no mercado local. Então, são empresas chinesas. Então, você tem toda essa situação e agora ainda mais empresas só criando para fora. E agora, mais recentemente, nos últimos 2 anos, empreendedores chineses indo para os outros mercados para criar empresas com todo o DNA chinês. Vou dar um exemplo para que vocês vão entender bem. A Shopee. A Shopee é sediada em Singapura. Ela foi criada por chineses.
em Singapura, com capital chinês, com toda a estratégia, modelo, em fornecedores, etc, etc, etc. A Shopee poderia muito bem ter surgido no Brasil. Ou talvez vá surgir ainda uma Shopee no Brasil. Uma grande empresa com origem chinesa aqui. Né? E quando a gente olha para esse ambiente, né, em que você tem uma empresa que diversifica os seus serviços, e assim, a gente olha também para os Estados Unidos, a gente tem essas grandes empresas, né, mas elas são mais focadas, a gente entende também essa relação. Hoje se discute nos Estados Unidos essa questão do oligopólio, né? Então você tem poucas empresas que dominam todo o setor de tecnologia. Quando a gente olha para isso, a gente vê algo parecido também? E como que fica essa relação entre o setor privado e o Estado também, né? Essa grande coordenação de tudo isso. A gente tinha falado dos 4 de AI, etc. Tinha uma nomenclatura antes que era BAT, Baidu, Alibaba e Tencent. Essa foi talvez a primeira sigla que... Às vezes a gente mistura Microsoft, Apple, enfim. Nunca lembro direito, porque cada Faca, um... Facebook, o Faca, exatamente. Alphabet, então lá eles tinham Baidu, Alibaba e Tencent. A Baidu perdeu um pouco a onda do mobile. Assim como o Google quase perdeu também. Então sobrou Alibaba e Tencent. Alibaba e Tencent eram os dois grandes dominantes durante uma época. E chegou a um momento que o governo começou a contestar e ameaçar quebrar esse sistema todo. Porque, de fato, existe também, inclusive, essa expressão. Na China, o Jack Ma conhece tudo de todos os chineses. Porque você compra uma coisa, você assiste um negócio, você compra nele e você usa o meio de pagamento dele para comprar no concorrente. Ele sabe. Isso nem a Amazon faz. A Amazon tem a profundidade do Prime. Então, Jeff Bezos sabe, cara, você comprou um parafuso, você comprou dentro da Amazon. Quando você compra usando o meio de pagamento do Alibaba, no concorrente, eles sabem tudo que você está fazendo, virtualmente. Conteúdo também, etc. E tem plataforma de publicidade, enfim. Então, isso cria um oligopólio, na verdade, assim, de informações, inclusive. De controle de dados, de conhecimento seu. E aí, o que eles acabaram... aplicaram multas pesadíssimas e o próprio grupo começou a fragmentar. Então... de certa forma começou isso lá atrás quando teve uma discussão porque uma empresa, a Ant Financial, que é dona do Alipay, ia fazer IPO, ia fazer o maior IPO da história, não teve, foi proibido, etc, foi postergado e até hoje não fez, e eles separaram essa empresa porque de fato o meio de pagamento está entranhado em tudo, você sabe o que o cara compra, você sabe a vida dele. E então isso começou a dividir. Atualmente também eles já dividiram ainda mais a empresa, exatamente para não esperar que o governo tomasse uma ação para quebrar a empresa. Então eles decidiram fazer. Então o grupo Alibaba começa a se fragmentar, não ter tanto isso. A Tencent não tem tanto esse movimento, mas sim existe um controle muito maior do governo sobre esses grandes oligopólios ou até monopólios, um ambiente competitivo, e aí também é uma das grandes diferenças, né? Então, essa intervenção maior do Estado, ou a direção que o Estado toma, o Estado, a princípio, ele leva como preocupação dele o bem-estar da população. Então, falar, poxa, essa empresa aqui é gigante do ponto de vista empresarial, sensacional. Como empreendedor, puxa, eu sempre pego como exemplo porque eu acho lindo e maravilhoso dentro das teorias de negócio. Mas do ponto de vista de consumidor, eu falo assim, cara, é um pavor isso. É o limite da sua privacidade e do seu controle próprio da sua vida, né? Porque no final, em algum momento, ele vai ser tão poderoso, abre o aplicativo, não preciso nem fazer nada. O negócio já chega na minha casa porque ele sabe que eu vou querer aquele negócio. Então, essas coisas. Então, o governo vem tomando ações há muito tempo e ele é forte o suficiente e talvez proativo o suficiente para fazer isso. Talvez aí em detrimento do que acontece no Ocidente, que a gente sempre tem a discussão das empresas tomando conta da nossa vida e o governo indo à deriva disso. Sim, sim. Qual